2 Timóteo, capítulo de número 4. Segunda Timóteo 4, versículo de número 10. Amém? Segunda Timóteo 4:10 diz assim, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, é a Tua palavra que será ministrada. Traz o entendimento, o conhecimento, a virtude espiritual, para que possamos compreender, Senhor, esta palavra no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. O texto que eu acabei de ler aqui, irmãos, fala diretamente de um relacionamento de um homem chamado Paulo. Este homem teve um ministério abundante na presença de Deus, de frutos espirituais. O texto que eu mencionei aqui apresenta uma das saudações do apóstolo Paulo. Essa saudação de Paulo é uma saudação misturada com uma lamentação. Paulo sempre mencionou nas suas saudações bíblicas, ele sempre mencionou no final alguns nomes. Se você pegar as suas cartas paulinas, pastorais, ele sempre vai finalizar a saudação dizendo assim: Deus abençoe Lucas, Deus abençoe Epafrodito. E ele cita alguns nomes difíceis de falar. Só que ele cita Demas, e Deus abençoe Demas também, companheiro fiel. Companheiro fiel. Em várias passagens ali, Paulo está citando Demas no final. Só que nessa passagem bíblica aqui, ele mistura o sentimento de lamentação na sua carta, onde ele diz: Demas, amando o mundo, foi para Tessalônica. Agora imagine comigo, esse homem acompanhou Paulo no seu ministério. Esse homem acompanhou Paulo nas suas peregrinações. Esse homem acompanhou Paulo nas suas lutas, nas suas batalhas, nos milagres, mas também na perseguição. Ele acompanhou o apóstolo Paulo nas suas dificuldades, nos seus problemas. Ele viu sinais, ele viu maravilhas, mas agora o texto sagrado vai dizer, e Paulo citava ele, nunca deixou de citar o nome dele nas saudações finais: Deus abençoe Demas, amigo fiel. Só que o texto que eu acabei de ler, há uma lamentação grande de Paulo. Sabe por quê? Porque só quem tem filho na fé, ou ora por alguém, pastor, que dobra o joelho, é o mesmo sentimento que o pastor Divino tem quando ele ouve falar que o irmão aqui, o Adenilson, acabou indo para o lugar que não deveria. É um companheiro que ele abraçou, ele está ministrando sobre a sua vida, ele está guardando ele na fé, ele está intercedendo, está pagando preço. Ele luta, ele crê que Deus vai fazer algo, ele crê que aquele homem vai dar fruto, mas de repente, do nada, ele escreve a carta: Demas amou o mundo e foi para Tessalônica. Mas Tessalônica, eu creio que algumas viagens do missionário, do apóstolo, foi para essa cidade de Tessalônica. Inclusive lá ele levantou igrejas. Ele tem a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta, que ele fala até mesmo do anticristo. Só que o texto sagrado diz que ele vai para Tessalônica. Demas,
Eu acredito que em algumas das missões de Paulo em Tessalônica, Demas acabou sendo seduzido pelo sistema de Tessalônica, porque Tessalônica era uma cidade nobre, um ponto comercial de Roma, uma cidade rica, poderosa. Era como se fosse a Goiânia de hoje, a São Paulo de hoje, uma cidade rica, poderosa, que promovia ao seu cidadão luxo, conforto e prazer. Demas esteve ali com Paulo, e nessa viagem a Tessalônica algo atraiu o olhar e o coração de Demas. É por isso que ele diz: Demas amou o mundo e foi para Tessalônica. A prostituição seduziu Demas. Os cultos pagãos de Tessalônica, as orgias de Tessalônica, com seus deuses pagãos e suas prostitutas cultuais, seduziu Demas. As festas, as bebedices, as palavras da época, as reuniões seculares, seduziu Demas. João chega a dizer: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Demas abraçou, Paulo está dizendo, ele amou o mundo. Demas abraçou o mundo. Demas acolheu o mundo. Demas sentiu o desejo de experimentar o mundo, algo que ele não tinha do lado do apóstolo. Sabe por que não tinha? Porque se ele fizesse algo escondido, como fez o empregado de Eliseu, Geazi, e voltou e se escondeu, Deus revelou para Eliseu. Não tinha jeito de servir o mundo na mesa do Senhor com aquele homem de Deus. Não tinha jeito de ir lá, dar uma escapadinha escondido e voltar para cá e falar: Paulo, está tudo bem, estou firme contigo. Não tinha jeito, igreja. Sabe por quê? Porque o homem era o homem da revelação, do poder. O homem tinha aquilo que eu vou falar agora, os 4 níveis da vestidura sagrada de Deus. Porque toda vez que a gente fala de vestimenta, vestidura, a gente está falando de níveis espirituais, níveis de santidade espiritual. Toda vez que a Bíblia cita homens sagrados, cita também as suas vestes, como por exemplo Elias. A Bíblia diz que a veste dele era uma pele de camelo. Também a Bíblia cita João Batista e cita sua veste. Ele era trajado de couro de camelo. Também em Apocalipse, capítulo de número 1, João vai citar as vestes de Jesus e diz que é uma túnica de linho fino ornamentada do ombro até os pés. A santidade emanada das suas vestes. O que me chama a atenção é que a vestidura de um cristão, ela tem 4 níveis. O primeiro nível é o nível de intimidade. Gênesis capítulo de número 37. A Bíblia vai dizer que Jacó amou José, teceu-lhe uma túnica e entregou a ele. O que me chama mais atenção é que essa túnica foi passada de Abraão para Isaac, e de Isaac chegou a Jacó, e Jacó escolheu o seu filho que o servia e deu a ele. É por isso que você vê a rodinha dos 11 ali ao redor de José, tramando contra ele, querendo puxar o tapete e jogar no chão. Porque o pai tinha um relacionamento com José e deu aquilo que era herança, irmão. Aquilo que veio de Abraão, a túnica, aquilo que passou na mão de Isaac e agora chegou na mão de Jacó. E Jacó falou: tem que passar a túnica, não pode ficar comigo. Mas eu não estou vendo fruto espiritual na vida de nenhum deles. De repente chega José, menino íntegro, honesto e justo, que Jacó falou: tem intimidade. Se tem intimidade, merece. Sabe por quê? Porque o primeiro nível é a intimidade com Deus. Deus não vai entregar algo que é sagrado para Ele, que é santo, que é puro, que é íntegro, que é incontaminável, a uma pessoa que está se oferecendo essas coisas terrenas, que está se contaminando, a uma pessoa que ainda não mudou a sua racionalidade, a uma pessoa que não tem compromisso, responsabilidade com a intimidade, com o secreto. Deus não vai entregar
Jacó não vai entregar, ele escolhe José, entrega a túnica. Agora presta atenção, primeiro nível, intimidade, a túnica. A vestidura, olha a vestimenta que Jacó está colocando na mão de José. Vestimenta de intimidade. Passou de Abraão, foi para Isaac, não foi manchada. Vai para Jacó, Jacó honra ela. Agora ela vai para José. Você acha que ela vai ser honrada? Só leu o capítulo final do livro de Gênesis. E José honrou o Senhor. Honrar a Deus é manter um nível de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele, é guardar as vestes que o Senhor confiou a você, é guardar os níveis que Deus confiou a você. O que me chama a atenção é o segundo nível de relacionamento com Deus. O primeiro é a intimidade, e já dá para você entender que intimidade conquista. Intimidade você recebe através do esforço, da dedicação, da aplicação, da renúncia. Então o que me chama a atenção, segundo nível, a justificação. Zacarias capítulo 3, versículo 4. E o grande sacerdote Josué está diante do tribunal. Satanás está do seu lado acusando ele. Sabe por quê? Porque a vestidura está manchada. A mancha na veste, a sujeira na veste. Então o acusador está do lado. Se tem mancha, se tem nódoa, se tem sujeira na vestidura, tem um acusador do lado. O texto continua e vai dizer que o anjo do Senhor, o Malahim, o anjo escolhido do Senhor, que eu acredito ser ele, Jesus, do lado dele ali, tira a vestimenta suja e coloca nele uma vestimenta limpa, uma indumentária nova, alvejada, brilhando. Aí vem a palavra profética do trono: eis que eu justifiquei o meu sacerdote. Deus então posiciona Josué de onde o diabo queria tirar ele. Segundo nível, justificação. Sabe por quê? Porque o diabo vai lutar para tirar você de onde Deus quer te colocar, de onde Deus estabeleceu você, de onde Deus tem propósito contigo. O diabo vai lutar para te tirar de lá. Deus liberou a palavra profética: este é meu sacerdote, coloca ele para liderar o povo. Só que primeiro Deus mudou as vestes do homem. Vestimenta suja, indumentária suja na presença de Deus, não tem justificação. Segundo nível, eu preciso me arrepender dos meus pecados para que Ele me cubra de vestimentas alvejadas. Apocalipse 22, versículo 14: lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito. Primeiro eu preciso lavar as vestes. Ninguém pode entrar na presença de Deus e ser justificado se a vestidura estiver suja, porque toda vez que a sua vestimenta estiver suja, tem um acusador do lado, dependurando no seu erro, dependurando na sua falha. João diz: se errarmos, temos um advogado justo e fiel, pronto para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Ele é quem justifica o homem hoje na presença do Senhor. Se hoje a gente chegar com a vestimenta suja, mas na presença de Deus, se arrependendo, a gente vai sair com a vestimenta alvejada, límpida. Sabe por quê? Porque a palavra profética vai sair da boca do Senhor, irmão, não é da boca do diabo. O diabo vai te acusar, o diabo vai lançar os seus erros, mas a última palavra tem que ser do tribunal. A última palavra tem que sair do trono. A última palavra vem da boca dele. O diabo está lutando para tirar você dos planos de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus. Aí vem o Senhor e diz: eu justifiquei o sacerdote, põe ele no templo, porque ele tem uma missão na minha presença de liderar o meu povo. O diabo estava ali dizendo: tira ele, não merece, não tem valor, tira ele de lá. Aí vem um anjo com a vestidura, justificado,
Terceiro nível, Isaías 61, versículo 10, a salvação. O texto vai dizer: eis que eu vesti vocês com vestimenta de salvação. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. É Deus que te veste com a vestimenta da salvação. O quarto nível aqui, Apocalipse 3, versículo 4, 5. Ao vencedor dar-lhe-ei vestimentas alvejadas, para que fique na minha presença. Quarto nível, a glorificação. Nesse estágio, você já tem algo preparado por Deus para habitar no céu. O seu corpo de glória, com vestimentas alvejadas límpidas, onde jamais será acusado e condenado, porque o Senhor preparou algo para você que é sob medida e que tem o seu nome, e que é você que irá vestir na presença do Senhor. Os 4 níveis levam o nível de santidade ao Senhor. Eu falo de vestidura, porque quando Deus estabelece o tabernáculo dele, ele fala a Moisés no capítulo de número 28, e lembrando que Demas manchou a sua vestidura lá atrás, quando amou o mundo. Quando você abraça o mundo, quando você tem apetite, desejo, a sua vestidura está manchada. Mas eu não estou praticando, pastor. Mas você não pode desejar. Aleluia. Você não pode amar, você não pode ter intenções, você não pode ter desejo. O seu desejo tem que ser para o seu noivo e pelas coisas do alto. Paulo diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita dele. Você não pode desejar, você não pode amar, você não pode abraçar. O sentimento também pode manchar as suas vestes. Êxodo capítulo 28, o texto vai dizer: Moisés, faça a vestimenta de Arão, porque esse homem não pode entrar na minha presença de qualquer jeito. Moisés então chama os homens que Deus deu habilidade para confeccionar, e ali eles fazem a vestidura araônica. A primeira peça é o manto, é o chamado efode, o colete sacerdotal. Deus falou para Moisés: esse homem tem que estar na minha presença, mas não pode estar com vestes impuras, imundas. Este homem tem que ter vestiduras sagradas para entrar na minha presença, para fazer o serviço no santo e no santíssimo. Arão tem que ter vestiduras sagradas. Glória a Deus. O primeiro acessório é o efode, a estola, o colete sacerdotal. Esse colete sacerdotal era algo que cobria a frente, era como se fosse um avental, vinha até na região do umbigo, cobria a frente, cobria as costas de Arão. Deus estava falando para Moisés: eu sou aquele, de Isaías capítulo 58, versículo 8: quando fizeres assim, prontamente surgirá a tua cura. Então a retidão caminhará diante de ti. Ou seja, Deus está indo à frente. É por isso que o éfode, a estola, o colete sacerdotal tinha 2 partes, irmã Badia. Na frente a retidão caminhava, porque se esse homem não tivesse a retidão na frente, Deus não se manifestaria. A retidão ia à frente. Isaías 58, versículo 8: e logo o Senhor guardará a sua retaguarda. Era impossível atingir Arão, porque a retidão estava na frente dele, e Deus estava guardando a sua retaguarda. Era impossível tocar em Arão. Deus falou: Moisés, faz o ônix e coloca nas ombreiras de Arão. Grafita nas 2 pedras, da esquerda e da direita.
os 12 nomes das 12 tribos de Israel, os 12 nomes dos filhos de Jacó, 6 na esquerda e 6 na direita. Moisés diz: por que, Senhor? Porque quando Arão entrar na minha presença, ele vai ser um memorial, trazendo os nomes do povo de Israel na minha presença, para que eu me lembre do povo, e para que o nome do povo de Israel, para que o nome das tribos de Israel esteja na minha presença. Deus estava revelando algo profundo aqui. Deus estava dizendo a Moisés: Arão tem a responsabilidade nos ombros de trazer os nomes do povo à minha presença, para que seja um memorial. Quando você lê Malaquias capítulo 3, versículo 16, o texto vai dizer assim: que o Senhor estava anotando os nomes do seu livro, e o livro do Senhor era um memorial na sua presença. O que me chama a atenção é que não era qualquer um que levava o nome na presença do Senhor e ele aceitava. Não é qualquer um que leva o nome na presença de Deus e ele aceita. Quando ele entrar na minha presença, eu vou olhar para o traje, eu vou olhar para o éfode, e eu vou ver os nomes sobre as pedras de ônix. Então eu vou aceitar estes nomes como memorial na minha presença. Deus te levantou para trazer os nomes daqueles que estão perecendo à presença de Deus, porque toda vez que você apresenta os nomes na presença de Deus, quando você apresenta aquelas pessoas que estão lá fora perecendo, Deus aceita a sua oferta e se torna um memorial na presença dele. Isso significa que o nome daquela pessoa que você traz ao lugar santo e apresenta a Deus, fica na presença de Deus lá em cima. Não fica no nível de baixo, sobe para o nível de cima. Fica na presença, no memorial de Deus, no livro memorial do Eterno. Por isso que a irmã falou que apresentou a avó dela, o nome subiu e foi para a presença de Deus, ficou no memorial de Deus. Não é qualquer pessoa, tem que ter sacerdócio, tem que ter unção sobre a sua vida, tem que ter o traje. É por isso que Ezequiel capítulo 22, 30, Deus fala assim para Ezequiel: procurei um homem que se prontificasse a se colocar na brecha, Ezequiel, e não encontrei ninguém. Deus estava falando para Ezequiel: cadê os Arão, Ezequiel? Cadê os Arão? Trajado, que traz na minha presença os nomes e que tem amor pela minha obra, pelo meu sacerdócio, pelo meu altar, pelo trabalho na tenda. Cadê os Arão, Ezequiel? Não encontrei nenhum nessa terra. Aleluia. Davi usou o éfode. Sabe quando? 1 Samuel, o texto vai dizer que Davi, quando entra na presença do Senhor, trazendo a arca da aliança para o tabernáculo, para a tenda em Jerusalém, Davi veste uma túnica, e por cima da túnica ele põe o éfode, a estola, o colete sacerdotal. É por isso que esse homem venceu sem tomar uma flechada, uma espadada. Não foi ferido, golpeado. Sabe por quê? Porque ele tinha sobre a sua vida o éfode, que protegia a sua dianteira e protegia a sua retaguarda. O Senhor estava velando. Ele entra em Jerusalém cantando e dançando, e o texto faz questão em mencionar: e Davi estava trajado com o éfode. Samuel, em 1 Samuel 2,18, usa o éfode do Senhor ainda menino. O texto vai dizer: Samuel, trajado com o éfode, ministrava diante do Senhor. Oh Espírito Santo. Gideão faz o éfode e vence a batalha contra os midianitas. Sabe por quê? Porque no éfode, a estola, a capa, a presença de Deus se manifesta. Deus falou para Moisés: faz o peitoral do juízo.
com 12 pedras reluzindo a glória de Deus. Coloca no peitoral de Arão. Eu fui trabalhando essa mensagem, o Senhor me revelou. Aleluia. Coloca no peitoral de Arão e emenda, faz a emenda juntamente com a pedra de ônix. Por que, Senhor? Porque o homem tem que carregar no peito o amor pela santidade e pelas almas de Israel. A primeira coisa que Jesus falou para os seus discípulos é: vão, ide e procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo para eles: vocês têm que aprender a carregar o peitoral de Arão e amar as almas perdidas da casa de Israel. Aquele peitoral era usado para revelação. Revelação essa, que quando um rei, um homem chegava na presença do sacerdote na tenda para consultar o Senhor, o homem chegava ali, o sacerdote parava de frente o tabernáculo, de costas para o homem e de frente para a glória de Deus. O homem dava 7 passos para trás, falava baixo, sussurrando a sua pergunta ao Senhor, porque dentro do peitoral, por detrás, havia o nome de Deus escrito, o tetragrama de Deus, o nome sagrado que o judeu nenhum cita. Eles não citam, eles falam Hashem, Adonai, mas não citam o nome de Deus. Não faz essa mexida que os homens fazem hoje em cima do altar. O tetragrama era sagrado e ainda é para o judeu. Eles não vai ver nunca na vida um judeu citar o nome sagrado de Deus. Ali era colocado em escrito o nome sagrado de Deus, junto com o peitoral do juízo, por detrás das pedras. Arão fazia o clamor: Senhor, dá uma resposta para esse homem. De repente o peitoral começava a brilhar, apresentava ou sim de Deus ou não de Deus, e a resposta vinha. O peitoral era utilizado para trazer o oculto do coração do homem também. É por isso que ninguém conseguiria entrar na tenda e enganar Moisés, irmão. Ninguém conseguiria enganar Arão naquele dia. Ninguém conseguiria esconder algo do homem que carregava o traje sacerdotal, o éfode, o peitoral do juízo. Por quê? O peitoral do juízo trazia o que estava confinado no oculto, nas profundezas, no abismo do coração do homem. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 2, que quando Jesus foi questionado por uns fariseus, após levantar o paralítico, ele escuta no espírito que o homem está falando no coração e diz: acaso por que vocês estão urdindo, pensando maldosamente em vossos corações? É impossível esconder de um homem que carrega o peitoral do juízo. É impossível. Esse peitoral do juízo era para trazer revelações em momentos difíceis, quando Israel estava aflito. A emenda diretamente no ônix simboliza a ligação do homem com Deus. Sabe por quê? Porque segundo a tradição do judeu, jamais poderia desemendar o peitoral do éfode. Não poderia desemendar, tirar a emenda. O cordão de ouro que fazia ligação não podia cortar ele. Essa emenda era perpétua, simbolizando a sua ligação com Deus, que jamais pode ser cortado ou tirado todos os dias da sua vida na terra. Essa ligação é única. Deus falou para Moisés: Moisés, faz para Arão o manto sacerdotal. Quando Moisés faz o manto sacerdotal, Deus fala: coloca sininhos e romãs.
bem na barra dele. Sabe por quê? Porque toda vez que Arão entrava no Santíssimo Lugar, ele corria risco de morrer. Só que o sininho aqui, eu vou desossar o tempo para você entender. O sininho aqui representa o barulho do sacerdote. Não existe nenhum sacerdote que ministra a presença de Deus calado. O homem que ministra na presença de Deus, ele faz barulho. Não é barulho de pentecostalismo, não. Esse barulho é o barulho do Espírito vivo. Porque se parar o barulho, o homem está morto. Alguém tem que tirar ele da tenda. Mas enquanto houver barulho dos sininhos, este homem estava vivo, espiritualmente falando, na presença do Senhor. As romãs aqui representam o fruto espiritual. A romã é algo que produz, que frutifica, simboliza os frutos do Espírito Santo na vida do sacerdócio. Esse manto era de cor azul e vermelho escarlate, e ficava por debaixo do éfode e sobre, por cima da túnica. Mas eu vou até o manto, eu não vou falar sobre os outros itens acessórios. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de manto, a gente está falando da unção que Deus concede ao homem. Arão tinha unção para fazer o serviço do Senhor. Judeu diz que no dia sagrado era amarrado em Arão uma corda. Dia mais solene, porque ele ia entrar no Santíssimo. Todo mundo ficava atento, e com a corda, segurando a corda, porque se Arão errasse a oferta de sacrifício, ele era fulminado no Santíssimo, e teriam que puxar ele, porque ninguém podia entrar lá dentro para tirar um corpo morto, pastor. Moisés não podia tocar no corpo morto. Tinham que puxar Arão de dentro do Santo dos Santos. Só que esse sacerdócio dele foi perene, porque ele não errou para ser fulminado no Santíssimo, não. Mas o que me chama a atenção é Lucas capítulo de número 1. O texto vai dizer que Zacarias foi escolhido para ministrar diante do Senhor no Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Zacarias entra no serviço do Senhor, está todo mundo lá de fora esperando. O povo ficava do lado de fora esperando. A corda está amarrada aqui. O homem vai entrar no Santíssimo Lugar, não tem arca da aliança. O texto vai dizer que lá dentro a glória do Senhor se manifesta, e ele tem uma visão. Só que isso demora, e o povo do lado de fora está atônito, desesperado. O que aconteceu com Zacarias? O que aconteceu com Zacarias? Será que ele morreu? E a fumaça do incensário está subindo, mas nenhum barulho se manifesta do lado de dentro. Esperaram, e de repente sai Zacarias mudo. E entenderam que esse homem teve uma visão no Santíssimo Lugar. O anjo chegou e falou para ele assim: eu ouvi a oração da sua mulher, viu? Deus vai colocar no ventre dela um filho. Ela vai gerar um profeta para Deus. Ali mesmo Deus revela o profundo e o escondido. Ali mesmo o Senhor cumpre a promessa na vida do homem que era fiel, porque o texto vai dizer que eles eram irrepreensíveis. Está na presença do Senhor, o Senhor está revelando, mas ali houve incredulidade no coração dele. Saiu mudo.
Mas o Senhor não deixou de cumprir a promessa dele, porque a promessa foi revelada no Santíssimo, no dia solene, quando o incensário subia com as orações do povo. Aleluia! Estes eram os homens que carregavam a presença de Deus. O céu se manifestava, a glória se manifestava, porque eles estavam trajados. Irmã, imagina, o homem entrou, Zacarias entrou para oferecer a oração dos santos. O homem está com éfode, não pode entrar na presença de Deus sem o traje. Ele está com as pedras de ônix, ele está com éfode. Ele entra na presença do Senhor para interceder. Talvez ele nem esperava a resposta, e a resposta desceu através do anjo Gabriel. O anjo para a direita. Diz Zacarias, a tua mulher é estéril, né? Mas para Deus não tem nada impossível. Aleluia. E ali Deus começou a revelar os planos dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus começa a revelar o projeto dele. Esse menino que vai nascer vai ser uma bênção para a sua família. Aleluia. Vai converter o coração dos pais aos filhos. Deus estava cumprindo a promessa que ele fez em Malaquias 3, que traria o profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos. Deus estava cumprindo uma profecia lá no Santíssimo. Aonde Arão ministrava, aonde os gadol correndo, os sumos sacerdotes ministravam, onde homens honravam, onde Samuel honrou o Senhor. Agora Zacarias está ministrando um serviço ao Senhor, e o Senhor está cumprindo uma profecia bíblica. Uma profecia bíblica que ele ministrou na boca de Malaquias. Eu vou enviar Elias na frente do meu servo, do escolhido, do ungido, do Messias. Está cumprindo a profecia. Onde ele cumpre a profecia? No Santíssimo, diante da fumaça do incensário, diante da intercessão de um sacerdote, na oração solene. E cumpre a profecia. Deus está dizendo com essa palavra: a sua intercessão na presença de Deus tem valor. Valoriza a sua intercessão, porque é como incensário que sobe, mandando o anjo ministrar sobre a sua vida. A oração da sua boca ela é valiosíssima para Deus. A oração dos seus lábios tem poder para mover o mundo celestial. Aqui mesmo, Deus respondeu. Mas o que me chamou a atenção também foi sobre a maneira com que Deus lidou com os levitas, os da família de Coate, os coatitas, os gersonitas, os meraritas, os aronitas. Números capítulo 7, versículo 9. Não era de qualquer jeito que o povo carregava os utensílios, o véu grosso, o altar santíssimo, o altar de sacrifício, o candelabro de ouro. O pastor falou algo que Deus já tinha colocado aqui para pregar. Números 7, versículo 9. Eles usaram os carroções de boi para carregar a menorá, para carregar o altar, para carregar a tenda, para carregar o véu grosso. Só que no final, verso 9, os coatitas não. Moisés distribuiu carroção de boi para todos os levitas descendentes gersonitas, aronitas, meraritas, mas os coatitas não. Por que não? Moisés diz: estes aí vão carregar a arca. Olha o ministério entrando aqui. Gente que não honra esse ministério de carregar a arca, mas não quer carregar no carroção de boi, irmão. Profanando a arca. Moisés falou: estes aí não, a ordenação para carregar a arca é diferente. Não é sobre um carroção de boi. Davi vai cometer esse erro lá na frente, quando vai buscar a arca na casa de Abimeleque. Ele joga a arca no carroção de boi por causa disso.
isso usar morre. Aí lá no capítulo 15, 2 Crônicas, Davi fala assim: agora a gente aprendeu que não pode carregar a arca de qualquer jeito, ministério não é de qualquer jeito, obra de Deus não é de qualquer jeito. Somente os coatitas podem carregar a arca. Como é que carrega a arca? Com 2 varas, bem distante. Para eles pegarem a arca, tem que jogar o véu por cima, tem que jogar o pano por cima, não podem olhar diretamente na arca. Lembra que os filisteus olhou para a arca e morreram? Eles olharam diretamente para a arca do Senhor. Alguns curiosos olharam para dentro da arca e foram mortos. Não se carrega a arca de qualquer jeito. É os coatitas que devem carregar a arca do Senhor, a arca da aliança, com 2 varas, 2 sacerdotes, 4 na verdade, 2 atrás e 2 à frente, carregando todo o percurso. Aonde, pastor? Nos ombros, porque a arca do Senhor é responsabilidade. Eu não posso jogar a responsabilidade em cima de carroção de boi, deixa os bois levar, irmão. A arca é responsabilidade. Eu tenho que me posicionar e carregar a arca. Eu tenho que levar a arca por todo o trajeto. É pesado, é difícil. Não é fácil carregar a presença de Deus no mundo profano, hostil, criminoso, rebelde. É difícil se consagrar para carregar a arca da aliança. Davi falou: agora sei como que carrega. Manda o sacerdote se consagrar aí para carregar a arca, para ter ministério. Ministério é carregar a arca. Tem que se consagrar na presença de Deus, tem que viver uma vida separada, tem que ter ministério santo na presença de Deus. Isso é carregar a arca. Quando eu me disponho a viver na presença de Deus, o meu sacerdócio, sem ninguém tocar, responsabilidade minha. Deus não constituiu responsabilidade sobre as outras tribos, mas deu a Levi a responsabilidade de carregar a arca. Sabe o que é isso? Levitas, chegou a hora de santificar mais, descer mais, buscar mais, subir monte, buscar na minha presença. Chegou a hora de você jejuar mais. Levita, chegou a hora de eu derramar sobre a tua vida. Senhor, eu quero mais. Quer responsabilidade, quer unção, quer glória. Que se quer unção, quer presença, quer milagre, quer poder de Deus, saiba que você tem que ter responsabilidade para carregar a presença de Deus. O texto vai dizer que o sacerdócio do Antigo Testamento faz referência direta ao traje, a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi o éfode de Deus, foi o peitoral do juízo, ele foi o manto, ele foi o éfode e foi o peitoral do juízo, porque ele entrou na presença levando o seu nome. Imagina Jesus chegando na presença do Pai dizendo assim: está aqui, ó, coloca o nome dela no livro da vida, coloca o nome dele no livro da vida. Só o sacerdote sagrado pode levar o nome. Não existe um homem nessa terra que pode levar seu nome numa abadia na presença de Deus e pedir para Deus escrever o seu nome no livro da vida. Moisés pediu para o Senhor: se vai tirar o nome deles do livro da vida, risco o meu. Deus aceitou. Sabe por quê? Porque ele tem sacerdócio. Nenhum homem conseguiria levar o nome de todo mundo na presença de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo entra em cena. E como que ele entra? Homem simples, trajado. O manto sacerdotal era uma peça tecida de cima a baixo, sem costura, sem emenda. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não tem começo nem fim. Jesus tinha essa túnica.
Porque lá no final da sua viagem, da sua história, do seu trajeto, os soldados estão brigando para rachar, para rasgar a túnica de Jesus, porque ela se emenda. O Pai deu a túnica para Jesus porque ele foi aprovado. Aí Jesus entra em cena, ele tem que cumprir um trajeto, ele tem que levar o seu nome para a presença de Deus, e ali fazer uma intercessão solene para que você seja aceito. Só que ele vai passar um período que a gente chama de nudez. É quando ele perde a sua vestimenta. Quando você vê esse negócio de carnaval aí, você vê isso aí, ó, isso é pecado, né? Eles expõem a nudez, significa que eles estão nus, estão cheios de pecado. Nudez simboliza pecado. É por isso que Jesus fala em Apocalipse capítulo 3 para Laodiceia: estáis nu na minha presença, tem nudez no meio de vós. O que me chama a atenção aqui é que Jesus vai cumprir o trajeto dele nu. Ensinam para você colocar uma tanguinha nele, não colocou uma tanguinha nele. Ele cumpriu o trajeto dele, não foi com roupa, foi sem roupa, foi nu. Pregaram ele nu, porque era prática romana despir o homem e levar ele ao vitupério. Expor a nudez dele, era expor o pecado dele, a vergonha dele. Jesus está pregado no madeiro nu. Ele perdeu o indumentário, perdeu as vestes, carregou. A única forma dele receber seus pecados era perder o indumentário, porque um homem trajado tem santidade, o homem sem traje espiritual não tem. Ele perdeu o seu traje, perdeu as suas vestes, estava nu, recebeu o pecado do povo, está sendo condenado. Esse é o sacerdócio dele. Responde bem. Feche os seus olhos.